E para criar um projeto com o React.js é muito fácil, veja só. Opa, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje vamos começar a criar um novo projeto com o React.js do zero. Na aula de hoje a gente vai instalar o Node e o NPM para fazer o gerenciamento dos pacotes e vamos iniciar o projeto com a tecnologia React do Facebook, beleza? Mas antes, curta aqui o nosso canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos deste conteúdo aqui. Então, bora para a aula. Bom, galera, o que a gente precisa fazer para a gente começar a criar um projeto em React, tá? Como você já sabe, o React é uma ferramenta aí criada lá pelo Facebook, né? Utilizada aí pelo Uber, Facebook, pelo Instagram, WhatsApp. Foram tudo tecnologias criadas com React. E a gente vai começar a aprender a criar um novo projeto hoje aqui com o React, tá bom? De um jeito simples, fácil e rápido. E vai ter várias aulas que a gente vai estar gravando aqui sobre esse conteúdo e a gente vai estar colocando aqui gratuitamente para você no YouTube, para você estar aprendendo esta tecnologia, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa para estar rodando o nosso React, a gente tem que ter instalado na nossa máquina o Node e o NPM. Se você não tem o Node instalado na sua máquina, é muito simples. Basta digitar aqui o Node.js na internet, no Google, aí você vem aqui e download, ó, Node, entra no site do Node, você vai vir aqui na opção LTS, já é a opção mais estável do Node, você faz o download aí, clique para baixar, ele vai baixar na sua máquina, você simplesmente vai rodar o Node, vai instalar na sua máquina e vai dar tudo certo aí, beleza? Depois que você instalou, o que você faz? Você vem e abre o seu prompt de comando, para a gente ver qual que é a versão que está instalado, para a gente confirmar se ele instalou com sucesso, também se já veio também instalado o NPM, tá? Para isso, o que a gente faz? A gente basta digitar aqui, ó, node --version e a gente consegue ver que já tem uma versão 14.15 aqui na minha máquina, que foi a que eu baixei e instalei aqui. E também para ver se o NPM está instalado, basta digitar aí npm --version e assim também a gente consegue ver a versão do nosso NPM que está instalado na máquina, tá bom? Beleza, depois que a gente já tem instalado o Node e o NPM na nossa máquina, basta a gente criar o nosso projeto utilizando o React, porque o React roda com o Node e com o NPM para a gente fazer o gerenciamento de pacotes, para a gente fazer os downloads das ferramentas necessárias que a gente vai instalar dentro do nosso projeto em React.js, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um novo projeto. Você pode criar aqui na sua área de trabalho, e eu gosto de criar aqui no meu computador, aqui na unidade C. Normalmente eu crio uma pasta chamada projetos e dentro dessa pasta eu coloco todos os meus projetos que eu vou fazendo aqui ao decorrer dos dias aí. Crio uma pasta aqui dentro da unidade C, chamado projetos também, se você quiser. E dentro dessa pasta a gente vai começar a rodar o nosso projeto aqui dentro, tá? Então vamos lá, vamos acessar essa pasta. Eu já estou aqui com o prompt, eu vou dar um CD para voltar ao diretório. Beleza? E eu vou acessar essa pasta. Ele está onde? Ó, ele está aqui em C++. Eu posso copiar aqui e acessar digitando CD e colando aqui o diretório. Beleza? Já estou dentro da minha pastinha. CD, projeto. E aqui dentro eu vou dar o comando de instalar um novo projeto em React. O comando é muito simples. Basta você digitar npx create -react -app e aqui você vai dar o nome do seu projeto. Você pode colocar aí projeto 1, projeto web, loja virtual, sei lá o que você for fazer, coloca o nome do seu projeto. Eu vou colocar de React aqui, React.js, para mim saber que essa aula é de React, beleza? Então vou dar um enter para estar executando a nossa aplicação. O projeto ele vai demorar um pouquinho para criar porque vai depender da sua internet aí, tá? Se a sua internet for muito rápida, esse projeto vai criar muito rapidamente. Se você observar, ele já até criou a pastinha que a gente chamou aqui ó, do nosso projeto, React.js, beleza? Vou esperar aqui instalar e assim que instalar eu volto aqui para a aula. Pronto, galera, projeto instalado aqui com sucesso, tá? No final vai chegar essa mensagem que deu tudo certo, beleza? Então a gente já tem o nosso projeto React.js aqui instalado, todos os módulos aqui carregados, tudo que ele baixou da internet para montar o nosso projeto com o React. Aqui eu tô com o meu Visual Studio Code, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pastinha do meu projeto que a gente criou aqui, ó, React.js, e vou arrastar para dentro do meu Visual Studio Code. Pronto, importei aqui para dentro do nosso Visual Studio. E o que a gente tem que fazer? O que eu fiz? Eu baixei uma extensão chamada aqui Terminal, onde a gente consegue rodar um prompt de comando aqui dentro, tá? Ao invés de a gente ficar aqui agora, ó, com o nosso prompt de comando, a gente pode rodar literalmente aqui dentro do nosso Visual Studio Code, tá? Se você quiser baixar, clique aqui em extensões, digita aqui Terminal e faz o download dele, beleza? Então, fica mais fácil. Se você quiser rodar por aqui, é a mesma coisa, basta você acessar o diretório do seu arquivo que você criou, que é o CD React.js, você vai vir aqui, ó, acessar o diretório,
estou dentro do diretório, e aí você vai dar o comando npm start para estar rodando a aplicação React, tá? Eu vou fazer isso aqui dentro do nosso Visual Studio Code. Como eu já estou aqui dentro do nosso projeto React.js, eu vou dar um npm start. Simplesmente isso, ele vai estar emulando o nosso servidor na nossa máquina e vai estar criando o nosso projeto com React. Pronto, aqui. Então o nosso projeto React já está criado e a gente já pode criar agora qualquer aplicação com essa tecnologia, beleza? Dentro da pasta public vai ser onde vai estar todas as imagens, figuras que você tem no seu projeto, tudo que o usuário pode acessar através da URL, então vai estar dentro da pasta public. A pasta src vai ser onde vai estar todo o coração da sua aplicação, ou seja, toda a regra de negócio da sua aplicação vai estar aqui dentro. Então, o usuário não consegue acessar mais pela URL a sua pastinha src e, por exemplo, rodar esse logo.svg. Ele não consegue acessar porque o React já tem esse controle de bloqueio contra o usuário, beleza? Ele não deixa o usuário acessar os módulos importantes que são privados da aplicação. Tudo que o usuário precisa ver, ele vai estar aqui dentro da pasta public, tá? Se o usuário quiser visualizar o logo 192.png, se ele quiser acessar aqui, por exemplo, /logo 192.png, olha lá, ele vai conseguir ver o logo, tá bom? Porque ele está na pasta pública. Mas se ele quiser acessar lá o src sei lá, ele quer ver o index.css, ele não vai deixar o usuário ver isso. Olha lá, eu vou dar outro enter. Ele não vai deixar o usuário ver. Por quê? Porque esta pasta src é onde vai estar toda a nossa aplicação, que a aplicação é privada. É o que o usuário não consegue acessar. Então, com o nosso React rodando, vamos começar a entender o que acontece. Primeira coisa, galera, quando o React está rodando, ele chama o nosso arquivo index.js. Nesse arquivo index, ele importa para essa tela um componente chamado app. O React ele trabalha através de componentes, ou seja, tudo que ele quer ver, ele cria um componente e chama depois o componente na tela principal para estar mostrando para o usuário. Então o que aconteceu aqui? Ele criou um componente chamado app e depois importou esse componente app que está sendo chamado aqui, ó, .app, que é esse arquivo aqui, ó, app.js. Então ele criou esse componente, depois ele chamou aqui no index através do import aqui app, chamando o nosso app aqui dentro como uma tag, tá bom? Ele cria como se fosse uma tag, um componente, beleza? E a gente vai aprender a fazer isso do zero, tá? Então vamos limpar todo esse projeto para a gente começar a brincar do zero aqui, e nas próximas aulas a gente vai começar a montar essa aplicação com vários módulos até chegar a uma aplicação bem avançada, bem legal, com controle dos usuários, tá? Bem legal, com API também a gente vai fazer futuramente, pode ser com Node, com PHP, mas por enquanto no front-end a gente vai brincar aqui com o React. Então bora lá, vamos entender aqui, eu vou fechar o index e vou lá no componente app, que é onde ele está montando a nossa aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso e vou fazer passo a passo para você entender como a aplicação funciona. Depois que eu apaguei aqui e salvei, o que vai acontecer? Ele vai procurar de novo, vai compilar e vai atualizar a nossa aplicação e vai ver que vai dar um erro. Quer ver? Eu vou dar um F5 na tela. Pronto, nossa aplicação deu erro porque eu apaguei o app. O que acontece aqui? Como que a gente faz isso? Lembre que aqui no nosso index ele já está importando aqui o nosso app. Então a gente vai começar a criar um novo componente chamado app, que já está sendo importado aqui no index. E depois a gente começa a mostrar alguma coisa aqui na nossa aplicação, tá? Então o primeiro passo que a gente precisa fazer aqui dentro do nosso app é importar o React. Então a gente dá aqui um import, aí vamos colocar React from e vamos colocar React, que a gente quer importar o React para nossa aplicação. Depois que a gente faz isso, a gente precisa criar um componente. Para criar um componente, basta a gente criar uma função e essa função a gente exporta para que ele possa ser chamado aqui no index, tá bom? Então vamos criar aqui um componente. Então a gente cria aqui uma função chamada aqui app, que é o nome que já está aqui, que a gente vai dar um retorno. E dentro desse retorno, a gente só pode retornar uma única tag. Pode retornar aqui, por exemplo, um H1. E nessa tag vamos colocar aqui, olá mundo, só para a gente entender como que a nossa aplicação funciona. Depois a gente exporta essa nossa função para que ela possa ser chamada lá. Então a gente tem aqui um export default e o nome da nossa função que se chama app. Beleza? Só de fazer isso e a gente vir aqui atualizar o projeto, pronto, nossa aplicação já começou a ser montada, tá? A gente já começou a criar um componente aqui com uma função.
retornamos aqui uma tag Olá Mundo. O que acontece? Se a gente vier aqui dentro, por exemplo, e colocar uma outra tag, vamos supor que você queira colocar uma outra tag aqui chamado H2 e colocar aqui teste, por exemplo. O que vai acontecer na nossa aplicação? Vai dar um erro. Por quê? Porque o nosso React ele só pode compilar uma única tag, um único elemento, tá bom? Ou seja, a gente só pode colocar um único elemento aqui dentro do nosso retorno, tá? Então como que a gente faz isso? Se a gente quer montar uma aplicação, basicamente a gente vem aqui no nosso retorno, abre aqui parênteses aqui na frente, e depois a gente faz um retorno de uma tag única. A gente cria aqui, pode ser, por exemplo, uma div, e dentro dessa div a gente coloca todos os conteúdos que a gente quer ver. Vamos colocar aqui, por exemplo, um H1, Olá Mundo. Depois aqui embaixo eu quero colocar um P, por exemplo, um parágrafo, teste de teste. Vou executar. Pronto, a nossa aplicação vai funcionar. Tá vendo? Por quê? Porque a gente tem uma única tag que está sendo retornada e dentro dela tem várias tags sendo rodadas dentro dela, tá bom? Por quê? Quando ele chega aqui no nosso index, ele está importando o nosso app, que a gente está aqui dentro do ponto barra app.js, tá bom? A gente não precisa colocar aqui .js, por exemplo. Assim também funciona, mas como ele já sabe que é JavaScript, então a gente só coloca o nome do nosso arquivo, app.js aqui, e o nome do nosso arquivo apenas app, e a gente põe o nome que a gente quiser aqui na frente, que você pode colocar, por exemplo, página, que é o nome que vai ser o nome do seu componente, tá? Mas normalmente a gente põe igual o nome da nossa função. Assim também funciona, por exemplo, só para você entender. Olha lá, viu? Assim também ele vai funcionar. Mas normalmente a gente deixa com o mesmo nome da nossa função, app. Pronto, está funcionando perfeitamente aqui. Agora, se você quiser, por exemplo, criar um novo componente para ser rodado aqui dentro, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um novo arquivo aqui. Vamos criar aqui dentro do nosso src. Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos chamar esse componente aqui de topo.js, que vai ser o topo do nosso site aqui, por exemplo, tá? Então o nosso topo, o que a gente faz aqui? A gente importa o nosso React. Beleza, depois a gente cria a nossa função e dá um retorno nessa nossa função, tá? Que a gente quer ter vários componentes aqui dentro. Se a gente não quiser criar uma div igual aqui, a gente criou uma div. Se você não quiser deixar uma div, você pode deixar um componente vazio assim, que ele também vai aceitar. E aqui dentro vai ter várias coisas aqui, beleza? Tá? E aqui embaixo a gente vai dar um export topo. Beleza? E como que a gente chama ele aqui no nosso arquivo principal? Simples, a gente vem aqui, dá um import. Quem que a gente quer chamar? Topo from, de onde? De ponto barra, e a gente vai chamar quem? Topo. Pronto. Aqui dentro do nosso app, a gente consegue chamar o nosso topo. Então aqui agora a gente pode vir aqui, digitar topo, que ele agora é um componente, e podemos chamar ele aqui dentro, tá? Aqui não tem nada porque a gente não colocou nada aqui, mas vamos colocar aqui, a gente colocou 3 pontos aqui, né? Então vamos salvar e vamos executar aqui. Olha lá, tá vendo que o nosso 3 pontos está aqui. Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar o topo em cima do app, porque ele vai ser o topo do nosso site, por exemplo. Então ele vai estar aqui. Beleza? Depois ele chama o nosso app. E aqui dentro do nosso topo a gente faz a nossa configuração. Por exemplo, a gente pode criar uma div aqui dentro, topo do site, por exemplo. Aí aqui em cima vai aparecer o topo do nosso site. Depois a gente pode estilizar, por exemplo, para colocar uma cor no topo, depois chamar um botãozinho de login, sair, o nome do usuário, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente consegue controlar a nossa aplicação tranquilamente, beleza? Então nesta aula você já aprendeu como instalar o React e como montar o seu primeiro componente aí, utilizando funções e chamando no arquivo principal. Nas próximas aulas a gente vai aprender a brincar um pouco mais com nossos componentes, vamos entender um conceito já de layout, de estilização, de como deixar o layout da aplicação mais legal, beleza? Então até a próxima aula.